Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais, o meu Instagram de psicólogo é @wigomperpsi e o meu pessoal é @wigompe, na qual eu tenho postado conteúdos sobre espiritualidade e psicologia. E hoje nós vamos falar sobre a continuação da entrevista de Bernard Palissy. A segunda parte da entrevista de Bernard traz detalhes de como são os animais em Júpiter e outros apontamentos. No vídeo anterior foi abordado as habitações de Júpiter. Para quem quiser assistir, o link vai estar nos indicados do vídeo. A entrevista de Bernard está na Revista Espírita de 9 de março de 1858 e hoje nós vamos ler a partir da pergunta de número 48. Ao final eu vou trazer o estudo do Livro dos Espíritos com algumas perguntas sobre os animais, porque as perguntas e as respostas dessa parte de Bernard pode gerar dúvidas nas pessoas conforme eu for lendo. Então tenham paciência que ao final a gente vai trazer uma explicação mais detalhada sobre a questão dos animais. Tá ok? Então vamos à entrevista. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? E aí ele responde, sim, o homem é o rei, o Deus terrestre. A pergunta 49. Entre os animais, há os que são carnívoros? Os animais, ele fala, não se estraçalham entre si, vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutualmente. Eles continuam, mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes e os pássaros? Não, todos lhes são úteis. Na 51, continuando, eles falam, disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Bernard responde, sim, o homem não se rebaixa mais para servir ao seu semelhante. Essa questão aí pode gerar algum tipo de polêmica e depois a gente vai explicar um pouco ela, né, a minha visão que eu interpretei para vocês. Continuamos na entrevista. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou a uma família ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? E ele responde, todos se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar uma melhor. E aí os irmãos perguntam, vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Bernard fala, eles lá se encontram em estado de submissão. Na 54. Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Bernard fala que não. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação? Eles fazem por si mesmos. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Certamente. A partir da questão 57, eles mudam o tema e não falam mais dos animais, e sim sobre o estado moral dos habitantes. E aí eles perguntam, as habitações que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui, como aqueles desenhos que eu trouxe no outro vídeo, que a gente colocou lá para vocês verem. Esses desenhos são de Bernard e ele trouxe, então eles estão perguntando se as habitações, se as casas estão em cidades. E Bernard fala, sim, os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se ainda mal, procura este seu semelhante, que para ele não é senão um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão? Os espíritos são iguais
ou de diferentes graduações? Bernard fala que eles são de diversos graus, mas na mesma ordem, ou seja, aquela ordem que a gente sabe lá do Livro dos Espíritos. Eles falam que a gente quando estuda o Livro dos Espíritos, a gente vê que em cada ordem tem diversos subordens, digamos assim. Então são da mesma ordem, mas é obviamente que em degraus diferentes. O Kardec continua: rogamos que te reporte a escala espírita que demos no 2º número da revista e que nos diga a que ordem pertence os espíritos encarnados em Júpiter. E Bernard fala que todos são bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Kardec pergunta: os habitantes formam diferentes povos como na Terra? Bernard fala: sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Kardec fala: sendo assim, as guerras são desconhecidas? E ele fala: pergunta inútil. Na Terra, poderá o homem alcançar suficientemente grau de perfeição que o isente das guerras? Bernard fala que seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. Os povos são governados por chefes? Bernard fala que sim. Em que se baseia a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Portanto, lá em Júpiter, os seus líderes já são escolhidos pelo seu grau de perfeição moral. Como nós vimos na outra reflexão, os espíritos de lá não têm esse verniz social que nós temos aqui, que às vezes uma pessoa é imperfeita moralmente, mas na vista da sociedade parece perfeita. Lá não, lá todos se conhecem pela vibração. Então, muito provavelmente, os seus governantes são os mais evoluídos. Kardec continua: em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que todos são bons? E aí Bernard fala que eles têm maior ou menor cabedal de conhecimento e experiência, depuram-se à medida que se esclarecem. Como na Terra, há povos mais ou menos avançados do que outros? Não, mas os há em diversos graus. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Bernard fala: a dos vossos macacos. Então demonstra aí a diferença evolutiva que naquele ano, nós tínhamos dos moradores de Júpiter. Eu acho que isso não deve ter mudado muito em consideração, mesmo estando aí nos anos de 2021. Mas nós já avançamos, tá? Independente aí, nós já demos alguns passos. Kardec continua: lá os povos são governados por leis? Bernard fala que sim. Aí Kardec pergunta: há leis penais? E ele fala: não há mais crimes. Quem faz as leis? Deus as faz. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não, todos são irmãos. Se um possui mais que o outro, com este divide. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Eu não disse que todos sejam ricos do mesmo grau. Perguntaste se haveria o que possui o supérfluo e outros a que faltasse o necessário. Portanto, lá tem essa divisão de classes. Muito provavelmente deve ter mais ricos ou menos ricos aí, pessoas com menos condição financeira. Porém, ele fala que lá ninguém passa necessidade material, digamos assim, porque com certeza, por serem espíritos evoluídos, eles já dividem entre si muitas coisas. A 73, Kardec continua: essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleça a concordância entre elas. E Bernard fala: a ninguém falta o necessário,
Ninguém possui o supérfluo, ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estáis satisfeitos? Daí Kardec pergunta, agora compreendemos, mas pergunto, ainda se aquele que tem menos não é infeliz, relativamente àquele que tem mais? Não pode ser infeliz, desde que não é invejoso e nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes do que a miséria. Em que consiste a riqueza em Júpiter? E aí Bernard fala, que vos importa? E aí Kardec pergunta, há desigualdades sociais? Ele fala, sim. Sobre o que se fundam tais desigualdades? Sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Kardec continua, as faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Sim. Pode um homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim, mas na Terra o homem é submetido às imperfeições, a fim de estar em relação com seus semelhantes. Quando o espírito que deixa a Terra deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo ao que deverá se unir, ele o é durante certo tempo, até que se tenha libertado das imperfeições terrestres. O que Kardec está perguntando ali é que se o espírito que chegou num grau, por exemplo, de reencarnar em Júpiter, ele tem que ficar um tempo, no plano espiritual, se depurando. Não é que se depurando, se melhorando, porque se ele já está em condições para Júpiter, muito provavelmente ele já está evoluído. Mas é para ele se adaptar com as vibrações do planeta. Como quando Alcione vem reencarnar aqui na Terra, no livro Renúncia, ela precisa de ficar alguns anos se adaptando às vibrações do orbe planetário. Acontece o mesmo quando os espíritos vão subir, ou seja, vão se elevar na escala evolutiva. Kardec continua com as perguntas. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Há templos e um culto? Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Bom, então aí a gente termina a entrevista de Bernard, agora ela se encerrou mesmo. Como as perguntas de Bernard trazem até para nós que quando for lermos a parte dos animais, geram muitas dúvidas, então eu trouxe também a parte do livro dos Espíritos para a gente contextualizar e entender o que ele fala ali sobre a servidão dos animais. Bom, na pergunta 48, quando Kardec pergunta sobre os corpos dos animais, e Bernard vai falar que os animais têm um corpo material e ele fala que o homem é o rei, é o Deus terrestre. Quando ele fala em rei aí, ele quer dizer que o homem ainda tem uma autoridade sobre os animais lá naquele planeta, como aqui acontece na Terra. Apesar de hoje nós já termos os movimentos que ajudam, que acolhem os animais, que protegem, né, tanto a nível governamental como também as entidades que se unem para proteger os animais, ainda se é superior. E quando o Kardec fala no Livro dos Espíritos e também aqui na Revista Espírita sobre a superioridade, é que a nossa inteligência ainda é maior que a dos animais e nós que acaba cuidando dele. A sociedade e o indivíduo humano que acaba cuidando desses animais. Só que lá, esses animais já têm uma liberdade maior, ou seja, uma consciência maior. Pelo que ele fala ali, ainda eles não falam, não é um raciocínio tão desenvolvido como dos seres humanoides que a gente fala, ou seja, quando a consciência já passou do animal e chegou até a condição de humano. Mas ele já tem ali uma certa elevação, tá? Na 49, que ele fala que os animais
são carnívoros, ele não fala que eles não são carnívoros, porém ele fala que eles não se estraçalham entre si. Ou seja, muito provavelmente já há ali, como há aqui na Terra, uma domesticação de todos os animais. Não acontece muito provavelmente, porque ele fala ali que até os insetos e os peixes estão dominados pelos homens, ou seja, pelas entidades que governam o planeta. E aí na 51, uma pergunta que até me causou espanto, que fala que os animais lá são servidores, ou seja, os operários, eles que fazem até os trabalhos materiais, eles constroem as habitações, e o Kardec pergunta para ele se isso é verdade. E Bernard vai dizer que sim, que é verdade, que eles trabalham, né? Mas assim, ele não se rebaixa para servir ao seu semelhante. Então o que a gente entende? Lá no Livro dos Espíritos também, a gente vai ler daqui a pouquinho, que os Espíritos falam que quando o ser humano da Terra conseguir dominar os animais para que eles produzam mais, nós teríamos trabalhos belíssimos. E já em Júpiter, a gente entende que isso já aconteceu. Óbvio que nós, enquanto espíritas, sabemos que todos os animais vão ser um dia seres humanos, e eles estão na condição de animais para aprender e desenvolver a sua consciência. Então, o que me fez analisar sobre esse quesito? Às vezes, os animais que estão reencarnando em Júpiter para ajudar, por exemplo, a construir, a aprender a estar numa atmosfera mais evoluída, eles já podem ser animais mais próximos de uma encarnação humanoide. É claro que lá no Livro dos Espíritos a gente vê, por exemplo, que a distância de um animal para o homem é quase a nossa distância para Deus. É quase, mas não é a mesma, porque o animal um dia terá uma consciência humana. E aí é óbvio que quando o animal já se aproxima dessa encarnação como um humanoide, que vai ser no mundo inferior, vai ser toda aquela escala que a gente passa, que está lá no Livro dos Espíritos, muito provavelmente esses animais, isso é uma dedução minha, mas eu acredito que eles já estejam prontos, porque eles já estão mais desenvolvidos que um animal aqui da Terra. O nosso contato com os animais da Terra, por exemplo, com o gato, com o cachorro, com os animais domésticos, eles começam também a acender uma consciência nesses animais. Esses animais cada dia mais estão próximos do humano e acaba que são mais suscetíveis a interagir conosco. Mas é claro, os animais da floresta não tendo esse contato, eles têm uma interação menor, eles ainda estão rudes em seus comportamentos. É o que não ocorre, por exemplo, em Júpiter. Então o que tem que ficar claro para nós, quando eu falo assim, pode parecer, né, para os nossos irmãos que são protetores dos animais e que são muitos queridos, é que na condição, não é que eles colocam os animais como escravos aqui, pelo que eu entendi, mas sim como se eles fossem servidores. Eles estão aprendendo a ser úteis, assim como nós que trabalhamos somos úteis. Os irmãos de lá também trabalham, de Júpiter. Esses animais já estão numa condição do trabalho e não da ociosidade, né? Por exemplo, o seu gato, quem tem gato, cachorro em casa, eles comem, bebem e na maioria do tempo eles ficam ou brincando ou no ócio, dormindo ou deitado. Lá esses animais já têm uma utilidade, eles já são úteis para a sociedade, de um modo geral, não somente úteis como alimentos, como aqui, né? E muito provavelmente não ocorre também como aqui, por exemplo, quando esses animais que puxavam carroças e sofriam, ainda sofrem muitos, lá já tem a questão da caridade multa para todos os seres, né? Porque ele fala aqui até dos insetos e dos seres que muitas pessoas assim não se agradam tanto, como os cachorros, os gatos, enfim. Bom, isso que eu falei, eu resumi as perguntas do Livro dos Espíritos, entre elas a 597, a 599, a 601, 602, 603, 605, 607, 608. Vou deixar como indicação aqui para que vocês possam ler, para estimular também a leitura de vocês e irem buscar conhecimento, tá? Mas seria mais ou menos isso. Todos nós, isso pode assustar um pouco, mas quando vocês forem ler lá no Livro dos Espíritos,
todos nós um dia fomos um animal. Só que muita gente confunde. Ah, então eu fui, por exemplo, uma vaca, eu fui, por exemplo, um cavalo? Não, porque nós fomos animais em outros planetas há milhões e milhões de anos, quiçá bilhões, porque a gente não tem controle dessa evolução. Então nós começamos, é o que está lá no Livro dos Espíritos, a expandir a nossa consciência num corpo de animal, e nós vamos evoluindo nesse corpo até um dia chegar o dia da nossa virada da consciência e a gente encarnar como os primeiros humanoides, e aí no mundo inferior também, para que nós possamos ter um contato com a matéria e através de conhecimentos e de experiências desenvolver o nosso intelecto. Então, provavelmente, aí podem gerar dúvida também. William, o gato que eu tenho em casa vai ser humano um dia? Sim, mas talvez quando ele for um ser humano, o nosso planeta já vai estar em outro período evolutivo, muito maior. Suponhamos que ele vire um ser humano, eu vou chutar aí, daqui a 5 milhões de anos na sua evolução. E aí esse planeta já vai estar numa condição evolutiva maior. Então ele vai começar a reencarnar como um espírito com a consciência humana num planeta inferior, até chegar à evolução que nós estamos aqui na Terra, e assim sucessivamente. Então, muito provavelmente, ou nós tivemos experiências como animais em planetas que já estão muito evoluídos, ou os planetas que os humanos aqui da Terra começaram a sua encarnação já até acabaram. Então, assim, para vocês que estão tendo contato com o conhecimento espírita pela primeira vez agora, eu sugiro que estude essa parte, porque parece assim, nossa, quando a gente fala assim que as pessoas que não estudam o Livro dos Espíritos acham até que a gente está delirando. Mas isso Kardec deixou lá tanto na Revista Espírita, como também no Livro dos Espíritos, que a evolução é constante. Nós precisamos acordar a nossa consciência, sacudir a nossa consciência. E isso acontece através das reencarnações, múltiplas reencarnações. Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, será que eu sou um espírito novo? Eu acabei de reencarnar? Aí a gente olha e passa assim, meu Deus, né? Já está reencarnando aí há milhões de anos. Porque só de você ser um ser humano, tá pensando, tá tendo um raciocínio lógico mais rápido, você já reencarnou aí milhares e milhares de vezes. Obviamente que em outros corpos, e depois começou com o humano, talvez em outros planetas, como também está falando lá no Livro dos Espíritos, até chegar ao planeta Terra, até a consciência da fala, né, de todas as questões motoras, enfim, que nós temos aqui enquanto ser humano. Tá bem? Então eu indico a leitura lá para que vocês entendam os animais. E não é difícil entender essa parte dos animais, como o Bernard está falando ali em Júpiter. Porque lá no Livro dos Espíritos fala que chegará um momento em que nós vamos achar um ponto útil para usarmos os nossos irmãos animais. Então eles terão um fundo útil para todos os indivíduos humanos que estão aqui encarnados. E não será só na alimentação. Essa questão vai ser deixada para trás e nós vamos utilizar eles de uma maneira diferenciada. Serão nossos irmãos, cada vez mais estarão próximos de nós. Outro detalhe, gente, só para terminar a reflexão. Na Revista Espírita, abaixo das entrevistas de Mozart e também de Bernard, Kardec deixa claro que Júpiter já é um mundo muito avançado, porém ele ainda não é um mundo feliz, não é um mundo completamente evoluído. Isso está na Revista Espírita e também na outra reflexão eu trouxe isso. Então, ou seja, lá já reencarnam espíritos mais adiantados, já é um mundo muito mais evoluído, provavelmente eles já passaram do planeta de regeneração, mas eles ainda não são totalmente evoluídos. Por isso que às vezes algumas questões vocês podem pensar, nossa, mas será que é um mundo extremamente evoluído com essas questões? Não, Kardec deixa claro lá na Revista Espírita que ele ainda não se encontra no estado de mundo puro ou feliz, tá bom? Nós vamos parar na reflexão por aqui. Eu agradeço a quem chegou até aqui, curta, compartilha e até a próxima reflexão. Graças a Deus.